É amado Altíssimo, em nome de Jesus, nós dirigimos essa oração nesse momento a Ti, Senhor. Pedimos que olhe para os nossos filhos, que olhe para os seus filhos, para todas as famílias, Senhor. Que nós possamos fazer a Sua vontade, falar a Sua palavra, divulgar o verdadeiro Evangelho para todos aqueles que não conhecem, para que tenham a oportunidade de salvação. Que o Senhor possa tocar nos corações dos seus filhos, para que eles entendam a urgência da importância de aceitar a sua palavra, receber a salvação do seu filho amado Jesus, que mais pessoas possam ser batizadas em nome de Jesus e que possam seguir os seus caminhos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a sua santa proteção, que o Senhor nos proteja de tudo que está por vir, que nos guarde, que guarde as nossas famílias, que guarde os nossos filhos, Senhor, que nós possamos viver debaixo da sua santa proteção. Nós te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de ouvir a sua palavra, por mais um dia em família, mais um dia em comunhão com os irmãos, mais um dia que nós podemos ouvir e expressar a nossa fé, Senhor. Olhe por todos aqueles que estão sendo perseguidos por causa da sua palavra no mundo inteiro, todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, com fome, com frio, sem um lar, sem direção, que o Senhor possa direcionar a todos, que o Senhor, nosso Mestre Jesus, é o caminho e que direcione, Senhor, as suas vidas, que o Senhor possa guiar o seu povo nesses últimos dias que estão se iniciando, Senhor. Nós confiamos e acreditamos na sua santa palavra. Tudo que está escrito irá se cumprir, e nós acreditamos, Senhor, em Ti, e nós esperamos a vida do seu Filho amado, que ele possa voltar e nos salvar. Nós acreditamos nisso e em Ti confiamos, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Dando continuidade ao nosso tema, nossa série desta semana sobre a aliança do Altíssimo, a aliança do Messias. Ontem nós vimos um pouco sobre a aliança do Criador com o tempo. E esta aliança do Criador com o tempo, ela se manifesta de duas formas. Nós vemos que isso está relacionado com as leis fixas, e as leis fixas relacionadas com o marcador das leis fixas, os marcadores das leis fixas, que são o Sol e a Lua. E essa lei fixa com relação à Lua é a contagem dos meses. Por quê? Porque a Lua nova ela tinha por base essa contagem de tempo como o princípio de cada mês. Com relação a isso, nós temos um texto bastante interessante que se encontra lá em Números capítulo 10, verso 10. Em Números capítulo 10, verso 10, nós temos escrito o seguinte, diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios, no princípio dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e serão por lembrança perante vosso Deus. Aqui nós temos uma ordem dada através de Moisés para que a trombeta fosse tocada, o símbolo de reunião, o símbolo de convocação para as festas solenes. E esses dias de festas solenes, eles seriam no princípio de cada mês. No princípio de cada mês. Então, nós vemos que o padrão do tempo também, além de estar relacionado a esse portal do tempo que o Criador estabeleceu ali mesmo na criação, no sétimo dia, nós também vemos que existiam portais de tempo específicos para adoração, e esses portais de tempo específicos, eles são organizados naquilo que nós chamamos de meses. E isso é bastante interessante, são os meses.
E Deus determinou que no princípio de cada mês, então, haveria as solenidades específicas de adoração. Também em Números 28, 11, nós temos lá escrito: no princípio dos vossos meses, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito. Mais uma vez, o sistema de adoração lá do santuário. Mas o interessante é que esse sistema, o rito que haveria de ser feito, os holocaustos, que aqui representam o Messias, que representam a Cristo, o seu sacrifício, eles também haveriam de ser oferecidos em um momento específico de tempo. Quando é esse momento específico de tempo? Mais uma vez, no princípio do mês, no princípio dos vossos meses, cada início de mês. Então, isso aqui é bastante interessante para nós. Nós percebemos que Deus, ele não apenas é o Senhor do tempo, mas ele tem o controle do tempo. E quando ele determina para nós o tempo, ele não apenas apresenta aquilo que nós devemos fazer neste tempo específico, mas ele nos convida a entrar num processo de intimidade através da adoração a ele. Por isso que o ser humano não pode subverter o tempo. Aí você pode pensar, mas quem que pode subverter o tempo? Aí você vai para Daniel 7:25. Daniel 7:25 nós temos o chifre pequeno fazendo, atuando da forma mais arrogante possível. É por isso que Apocalipse também, quando se refere ao chifre pequeno lá, e o Apocalipse chama de besta. O chifre pequeno de Daniel 7:25 é a besta de Apocalipse 13. São a mesma coisa. Então lá diz que ele profere palavras de arrogância. É uma tremenda arrogância. Qualquer ser humano, qualquer poder humano, tentar se imiscuir na determinação do tempo como foi feito, esquematizado, determinado pelo Criador. O Criador determina o período de tempo e ele apresenta esse período de tempo para a adoração. Quando o homem tenta tirar isso de lado, coloca isso de lado, tenta estabelecer o próprio tempo dele, isso a palavra chama de arrogância. Isso é arrogância. E ele se exalta até as estrelas do céu. Nós vimos isso lá em Daniel. Qual é o sentido disso? Ele cresce e se exalta até as estrelas do céu. Então ele tenta mudar o processo do tempo relacionado à adoração. Por isso que aqui em Números 28, 11, em Números 10, 10, nós vemos que o Criador determina o tempo da adoração. E o tempo da adoração é no princípio dos meses. E você vai ver isso também. 1 Samuel 20, verso 5. 1 Samuel, continuando, o verso 24 também. 1 Samuel 20, verso 5, verso 24, verso 27. Você vai ver que ali, em Israel, havia a festa da lua nova. A festa da lua nova. O que era a festa da lua nova? Essa era a primeira das festas judaicas. Só para a gente entender aqui. E elas ocorriam, né, lá, geralmente nesse primeiro mês do ano novo judaico. Então você vê mais uma vez aqui a determinação, que não apenas era o primeiro mês, mas era o primeiro mês do ano novo. E sempre se iniciava com a lua nova, seguindo o ciclo da lua, o ciclo lunar. Lembram que nós vimos aqui que a lua, ela foi determinada pelo Criador lá na criação, o sol e a lua, para marcarem as estações, marcarem os tempos. Muito bem. Então você vê aqui o ano novo, aquilo que os judeus chamam, né, do Rosh Hashanah, é o nome lá judaico. Então essa festa, ela queria indicar essa renovação, essa renovação. E essa renovação se inicia com a adoração ao Criador. Então você vai ver que esses textos de 1 Samuel, eles falam sobre a festa da lua nova, nesse momento de adoração, de renovação. E você vai ver nos textos aqui aquela questão de Saul, Davi e Jonatas. Segundo da festa da lua nova, aquilo tudo que aconteceu lá. Então, quando você junta essas coisas, você vê o dia, você vê o sétimo dia, que é o fim do ciclo semanal, e você vê aqui a lua nova, que é o princípio dos meses. Então, você começa a juntar as duas coisas. E você começa a entender aqui que você faz aqui, apresenta-se diante de nós, um ciclo de adoração. Um ciclo de adoração do Senhor do tempo. E você tem o sábado, o sétimo dia, fim do ciclo semanal, que leva para o descanso. E você tem a lua nova, como era adorada, que era o princípio dos meses. A renovação,
A renovação da vida do ano novo, mas que se inicia com a adoração. Quando você vai para Isaías 66, versos 22 ao 23, você percebe o seguinte, você tem um texto bastante interessante lá. Diz assim, onde Deus diz que ele vai fazer os novos céus e a nova terra. Ele cria o novo céu e a nova terra. E ele diz, esse novo céu e a nova terra eles estarão diante dele. E aqui ele leva para que toda a humanidade, aqueles que são os remidos, os redimidos, estarão diante dele. Por isso ele diz, a sua posteridade também vai estar. E será que de uma festa da lua nova até a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Qual é a perspectiva que nós temos aqui em Isaías 66, versos 22 a 23? Qual é a perspectiva que nós temos aqui? Veja, nós estamos falando sobre a aliança com o tempo. Nós vimos ontem, no texto de Jeremias, lá 31, foi isso? E o Jeremias 33 também, que ele disse que ninguém pode anular a aliança dele com o sol. Ninguém pode anular a aliança do Criador com o sol, nem com a lua, nem com as estrelas. E essa aliança garante a sua fidelidade para com o remanescente de Israel. Tudo bem. Então, quando nós vemos aqui em Isaías 66 uma profecia para a eternidade, é isso que é, Isaías 66, verso 22 a 23, você tem uma profecia para a eternidade. Uma profecia da eternidade. Você vê que ele diz a posteridade estará diante dele de uma festa da lua nova e de um sábado a outro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que se observará a festa da lua nova na nova terra. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se observará ainda o sábado na nova terra. A primeira vista, quando nós olhamos aqui, nós imaginamos que sim. É aquilo que fica mais claro pela simples leitura. Mas existe algo que está por trás disso aqui que é muito mais profundo. Vejam só, raciocine comigo. Se você tem um sábado, que é esse portal de adoração a cada semana, que aponta para a aliança do Criador, com o sol e com a lua, e leva para o descanso. E você tem também a festa da lua nova, que tradicionalmente era apontada como o início do novo ano, o início da vida, a busca da renovação, e que também iniciava com a adoração. O que é que você tem aqui? O que é que você tem em Isaías 66, 22 a 23? Você tem a afirmação. Você tem aqui uma renovação de uma promessa de vida eterna, para que toda a posteridade se encontre, se apresente na presença do Altíssimo no reino dos céus, que na verdade não é nos céus, o reino dos céus será aqui, na nova terra. Os justos herdarão a terra. Você vê isso também, essa demarcação de tempo ainda, a demarcação de tempo, mas de tempo eterno. Você vê isso também em Apocalipse 22. Lá em Apocalipse 22, no finalzinho, do verso 1 ao verso 2, você vê que João é apresentado para João o rio d'água da vida. E ele é brilhante como um cristal. Ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, na praça dessa obra monumental que será a Nova Jerusalém, que é a Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. A árvore da vida lá do início, que foi colocada como teste, nós vimos ontem, ela está aqui, no meio da praça. E aqui nós temos um dado adicional, que não nos foi dado lá em Gênesis. Diz aqui que a árvore da vida produz 12 frutos. E esses frutos são mensais. Ou seja, cada fruto é um fruto a cada mês. A cada mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Os povos estarão doentes na nova terra? Claro que não. As folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore representam a cura eterna, a eterna juventude, a eterna saúde, a eternidade. É mais um símbolo de perfeição, de eternidade em todos os sentidos, porque não haverá mais doença, como diz no Apocalipse e também lá em Isaías. Então você tem um relato explícito aqui de adoração. De adoração. E você percebe aqui que essa adoração, mais uma vez, ela está relacionada com o tempo. Com o tempo. A adoração vinculada ao tempo não deixa de existir. Tudo bem? A adoração vinculada ao tempo não deixa de existir mesmo na nova terra. Então, como é que alguém aqui quer adorar o Criador da forma diferente que o Criador estabeleceu, que é a adoração vinculada ao tempo? Como é que você vai poder adorar o Criador também dessa maneira, desvinculado do tempo na nova terra, se a adoração continuará sendo vinculada ao tempo? Você tem 12 meses, você tem 12 frutos aqui.
Mais uma vez. E você vê que Apocalipse 21, 23 a 25 diz assim também, que a cidade não precisa nem do sol e nem da lua. Interessante aqui. A cidade não precisa nem do sol nem da lua. Veja, o sol e a lua são os símbolos da aliança fixa com o tempo, como nós vimos lá em Jeremias. A cidade não precisa do sol nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Você sabe o que significa isso? A glória de Deus a iluminou, o cordeiro é a sua lâmpada. Que é aquilo que era representado pela mera glória do sol e da lua, como um convite ao reconhecimento do portal de tempo para adoração. Agora não precisa mais. Os salvos que se encontram na Cidade Santa, os salvos que se encontram na presença imediata do Criador, do Senhor dos céus e da terra, eles têm uma aliança que o sol e a lua são impotentes agora para representar. Amém? Isso é maravilhoso. Por isso que a cidade não precisa do sol e da lua. Ou seja, você tem aqui uma aliança infinitamente mais aprofundada, sendo revelada para os salvos. Porque eles agora vivem na glória de Deus e na presença do Cordeiro. O Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui não está dizendo que a cidade não tenha sol. Interessante isso. Não quer dizer que na nova terra o Criador não faça o sol. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. É o que está escrito na palavra. Então ele vai fazer novamente o sol, vai fazer novamente a lua. Ele pode fazer quantos sóis ele quiser. Ele é o infinito. Mas aqui está dizendo que esse símbolo de relação, esse símbolo, esse portal que ele nos oferece hoje, que leva a sua aliança com o tempo e que nos convida a reconhecer e participar deste processo de adoração que envolve o Criador como Senhor dos céus e da terra, que é representado lá pela lua nova, a festa da lua nova, é representado pelo sétimo dia, pelo sábado, e que a humanidade renega hoje na sua maioria, aqui fica uma coisa obsoleta, porque a claridade do sol e da lua não pode mais representar o nível, a grandeza da comunhão exercida entre os salvos e o Cordeiro, entre os salvos e o Altíssimo. Então, nesse verso 23, não está dizendo que não haverá sol nem lua, só simplesmente diz que não precisa. Não precisa. Então, você tem uma evidência aqui, o sol e a lua continuam a existir, mas não é preciso mais. A profundidade do nível espiritual da aliança, ela está além de qualquer coisa que jamais possa ter sido apresentada aqui, através desse símbolo do tempo. Você viu isso, né, na questão da árvore da vida. A árvore da vida estava ali no jardim. Essa é a aliança, né, que nós já vimos. E Paulo, onde é que Paulo esteve também? Naquela visão. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Ele passa as revelações e ele foi arrebatado até o terceiro céu, Paulo diz. Arrebatado até o terceiro céu. E ele foi levado ao paraíso. Ali no paraíso, Paulo diz que ouviu palavras inefáveis, que não é lícito sequer a ele repetir. Olha isso, que coisa tremenda aqui. Outro ponto. Para onde Cristo prometeu levar o ladrão? Lá na cruz. Aquele que se arrependeu. Lucas 23, 43. E aqui tem um problema na tradução para algumas pessoas, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa tradução está errada, isso aqui. Em verdade te digo hoje. Nem Cristo, naquele instante ali, subiu ao paraíso. Ele teve de passar 3 dias e 3 noites, como nós sabemos, no coração da terra. Em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso, o mesmo local que Paulo foi arrebatado. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Paulo foi levado ao paraíso, e lá no paraíso Paulo viu a árvore da vida. Paulo viu a árvore da vida, aquela árvore lá da primeira aliança. E é disso que nós estamos falando aqui. Lembram da primeira aliança lá? A aliança feita pelo Criador com Adão. E ela estava baseada no símbolo de aliança, a árvore da vida, e no símbolo do teste. Na representação do teste, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós temos aqui a árvore da vida no paraíso de Deus. Apocalipse 22 também, verso 1 a 2, fala disso. A árvore da vida que produz seus frutos. Então você tem aqui a Nova Jerusalém, a cidade que Abraão aguardava. Hebreus 11 fala sobre isso. Hebreus capítulo 11, versos 9 a 10. Diz que Abraão peregrinou na terra
da promessa, habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da promessa, e ele já aguardava essa cidade. Abraão aguardava essa cidade. Então, recapitulando, a primeira aliança foi estabelecida com o primeiro homem, com Adão. Essa foi a primeira aliança, estabelecida com Adão, com o primeiro homem. Nós vimos as bases desta aliança. Nós vimos os fundamentos desta aliança. Nós vimos os requisitos desta aliança. Mais uma vez, obediência, sempre obediência. Obediência, graça. Nós vimos as circunstâncias dessa aliança. A segunda aliança, o Criador estabeleceu com o dia e com a noite. Na verdade, né, nós vemos aqui ele criando Adão, ele cria Adão, e esta aliança entre Adão e a aliança com o dia e com a noite, elas estão muito ligadas entre si. Porque se ele cria Adão no sexto dia, ele já pode ter estabelecido a sua aliança com Adão. No sétimo dia, ele estabelece a sua aliança com o dia e com a noite. E Adão está inserido no tempo, naquilo que está relacionado às leis fixas. E o sinal desta aliança, da segunda aliança do Criador, é o sétimo dia. O sétimo dia é o sinal do Criador, essa aliança com o dia e com a noite. Então, por isso que você vê o texto de Jeremias. Lembrem de Jeremias 31. Jeremias 31, 35, 36. Quando alguém chegar para dizer, olha, o sábado, o sétimo dia, ele é uma coisa que foi dada só para os judeus. O sétimo dia, ele faz parte da lei cerimonial. O sábado, ele foi cravado na cruz por Cristo. Né? Primeiramente, as pessoas que falam isso não têm base escriturística nenhuma. Vão pegar um texto ou outro que foi ensinado pelo pastor, pelo presbítero, sei lá quem, sem fundamento na escritura. Aí você mostra Jeremias 31. Jeremias 31, 35 a 36, Deus diz assim, se as leis fixas, né, do sol e da lua falharem diante dele, então ele rejeita o remanescente do seu povo. Sempre vai haver um remanescente do seu povo. E essas leis não falham. Ele dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Jeremias 31, 35 a 36. Agora nós chegamos na terceira aliança. Tudo bem? Nós vimos a primeira aliança, a aliança estabelecida com o homem, com Adão. Vimos as bases dessa aliança. A segunda aliança, que é uma aliança que está ali correndo ali do mesmo lado, vamos dizer assim, com a primeira, estão juntas, que é a aliança com o tempo, digamos assim, com o tempo, com esse canal de adoração que representa ali o sol, a lua, as leis fixas, que você tem ali o símbolo dessa aliança com o sábado. Agora você chega na terceira aliança. A terceira aliança foi estabelecida com quem? Gênesis capítulo 6, verso 18. Logo após os eventos do dilúvio, os eventos catastróficos do dilúvio, a humanidade se corrompe, nós vemos isso na Escritura, a humanidade se corrompe, os juízos do Criador, de Deus, recaem sobre a terra, mas Deus refaz a aliança permanece. E Gênesis 6,18 fala que ele estabeleceu a aliança com Noé. Olha que interessante. Gênesis 6,18. A terceira aliança. Ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Você tem aqui um remanescente, um representante da raça humana. Essa aliança é estabelecida com Noé. A aliança não é estabelecida agora com toda a humanidade, na figura do primeiro homem, que foi Adão. A aliança agora é estabelecida com um representante do remanescente. A primeira aliança foi estabelecida com Adão, o representante de toda a raça humana. Vem o pecado. O pecado, ele praticamente destrói essa obra pura, criadora, que o Criador realizou. E então agora um remanescente precisa ser salvo. Agora Deus estabelece uma aliança com o remanescente, com Noé. Então Gênesis 6,18 diz, contigo, veja, Deus é bem específico, é com você, Noé, que eu estabeleço a minha aliança. Você vai entrar na arca e, mais uma vez, a aliança está baseada em obediência. Obediência. Ele disse, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus aqui é bem específico. Aqueles que são salvos pela graça, porque há uma aliança. Como é que alguém pode ser salvo sem uma aliança? Mas é pela graça. Mas Noé precisou obedecer. Se Noé simplesmente tivesse crido
que tinha uma aliança do Criador com ele, não tivesse obedecido, ele não teria construído a arca, ele não teria entrado na arca. Então, graça e aliança são duas coisas que andam juntas, que estão juntas, estão interligadas. Da mesma forma aqui, ó, Gênesis capítulo 9, versos 9 ao 17. Mais uma vez o Criador aqui diz, eu estabeleço a minha aliança com você. E agora com quem? Com a sua descendência. Agora que essa aliança, ela é passada para a descendência. A descendência de Noé não está aqui relacionado apenas, no primeiro momento, aos descendentes físicos de Noé, mas aquele remanescente igual como Noé, que observasse a aliança. Então, existe uma aliança. A aliança, a graça vem através de uma aliança. Tudo bem? A graça vem através de uma aliança. E Deus diz, eu estabeleço com você minha aliança. Aí, novamente, ele diz, estabeleço a minha aliança convosco. Toda a carne, a humanidade, não vai ser destruída novamente por dilúvio. Então, ele estabelece uma aliança e depois ele diz, este é o sinal da minha aliança. Qual foi o sinal da aliança com Noé? O arco. O arco das nuvens. Então, você tem uma aliança e você tem um sinal da aliança. E ele diz, olha, essa aliança específica, a aliança de graça. E você tem um sinal da aliança. Ou alguém pode dizer que não houve graça para Noé? Claro, é a primeira coisa que diz em Gênesis. Noé achou graça diante do Senhor. Então veja como as coisas aqui são tremendas. Noé acha graça diante do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então você vê os requisitos de Noé. Você vê os requisitos aqui na pessoa de Noé. E você vai ver, né? Quando o Criador vê tudo isso que acontecer, você vai lá que aconteceu, você vai para Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça. Olha que coisa maravilhosa. Então você vê que os requisitos da aliança de Deus, eu não sei como tem tanta gente que confunde isso aí. Nossa, é a graça, é a graça, é a graça. Noé achou graça, mas Noé precisava fazer parte de uma aliança. A graça que Noé encontra, a graça que é disponibilizada para Noé, para a salvação de Noé, leva Noé então a uma aliança. Leva Noé então à obediência. Não existe graça sem aliança. Noé achou graça diante do Senhor, e aí o Senhor diz: agora eu estabeleço a minha aliança com você. Este é o sinal da minha aliança, o arco. Então você tem um sinal da aliança e você vê uma nova aliança ali, após o dilúvio. É como se fosse uma nova. Não é isso? É uma nova aliança para Noé. Uma nova aliança feita. E toda a criação, o sinal dessa aliança era o arco. Então, pessoal, em toda aliança nós temos uma aliança e um sinal da aliança. Tudo bem? Quarta aliança. Quarta aliança. Você tem aqui uma quarta aliança agora. Essa quarta aliança, o que é que chama a atenção aqui de tudo? O que é o principal de tudo? Nós temos aqui uma só aliança, na verdade. Mas alianças que se renovam. Alianças que se apresentam de uma maneira específica, especial, entre Deus e algumas pessoas. Mas sempre fazem parte da grande aliança, do grande plano de aliança de redenção. Quarta aliança foi feita entre Deus e Abraão. Também foi feita com Isaac e foi feita com Jacó. Gênesis 17, versos 7 a 14. Estabelecerei a minha aliança. Que coisa. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. E Paulo fala claramente quem é a descendência de Abraão. A descendência de Abraão não deve ser vista como descendentes na nova aliança, a aliança do Messias. Não deve ser vista como descendentes físicos. Hoje tem muita gente que ainda tem a mesma ilusão que os fariseus, quando foram falar com João Batista no Rio Jordão, tinham. E João Batista disse, olha, não digam que são filhos de Abraão, se vocês não fazem as obras de Abraão, porque Deus pode suscitar dessa pedra filhos de Abraão. Deus não está preocupado com isso. Os da fé, é o que diz lá na palavra.
Paulo fala claramente. Os da fé é que são filhos de Abraão. Então, essa aliança aqui é a aliança entre o Criador e Abraão e a descendência no decurso das gerações. Ele diz uma aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Veja, esta aliança envolve isso. O requisito desta aliança, ser o teu Deus e da tua descendência. E agora Deus diz: guardarás a minha aliança. Guardarás. Você vai ver que essa palavra aqui, você encontrou ela lá em Gênesis. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele tinha uma dessas incumbências do homem, era cultivar e guardar. Agora, com Abraão, ele tem a incumbência de guardar a aliança, da forma como ordenado pelo Criador. Tu e a tua descendência. Esta é a minha aliança. E aí Deus fala agora da aliança. Qual seria com Abraão? Todo macho entre vós será circuncidado. E ele diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal. Olha só mais uma vez. Você tem a aliança. Qual era a aliança? As pessoas pensam que a aliança era a circuncisão. Não. Não. A aliança é o que nós vemos aqui no início. Para ser o teu Deus e da tua descendência. A aliança é um símbolo de relacionamento. É a existência, aliás. É a existência do relacionamento entre o Criador e aqueles da fé. Que assim como Abraão mantém esse relacionamento com ele. Agora, o sinal da aliança feita era a circuncisão. Tudo bem? Então você tem a aliança. A aliança aqui não é feita mais com toda a raça humana. Embora a raça humana seja afetada por causa desta aliança. Mas a aliança é feita agora com Abraão diretamente, assim como foi feito com Noé e a descendência de Noé. E Abraão era descendência de Noé também, em uma aliança perpétua. Essa aliança, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, o teor desta aliança, aliança perpétua, para ser o teu Deus, da tua descendência. Vou te dar a terra das tuas peregrinações, serei o teu Deus. Agora você precisa obedecer, sai da tua terra, se afasta, Deus faz a separação. Então eu te abençoo. Agora, aliança com Isaac, aliança perpétua. Ele fala aqui em Gênesis 17, né? A aliança que ele fará com Isaac. Mas olha só, vamos deixar isso para o próximo estudo. Amanhã nós voltamos e continuamos sobre esse tema de aliança e vamos ver agora sobre como essa aliança se desenvolve. Essa aliança do Criador com Abraão, a aliança com Isaac, como ela se desenvolve e qual o sentido dessa aliança hoje, como essa aliança deveria se cumprir para Israel, até nós chegarmos a Moisés. Tudo bem? Então nós finalizamos por aqui. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus, e que possamos continuar nessa jornada.